Aprender a personalizar as suas páginas da base de dados no Notion e sair dessa bagunça aqui para essa página organizada aqui, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você vai fazer exatamente para a página ficar bem mais visual, bem mais bonita e, claro, muito mais produtiva, mesmo que você nunca tenha utilizado o Notion antes. Então, vem comigo na minha tela que eu vou te mostrar. Bom, pessoal, agora vocês vão me ver bem pequenininha aqui no cantinho, porque eu preciso que vocês vejam minha tela como um todo. E aqui eu tenho um template, tá, de agência que eu vendo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês se interessem. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês como que eu fiz a edição de página do cadastro do cliente para que os compradores tivessem essa facilidade de bater o olho, enxergar as informações e poder ser mais produtivo no dia a dia. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o servidor e vou mostrar para vocês essa base de dados aqui, que é leads e clientes. Então, quando a gente entra aqui, a gente tem diversas informações, né? Inclusive conexões com outras bases de dados. E quando eu abro essa página, olha como que ela aparece. Um monte de informação misturada. Então, eu tenho dados de cliente, eu tenho vínculos das atividades, eu tenho vínculo de proposta, eu tenho dia de pagamento, aqui embaixo eu tenho financeiro, mas notem que tá tudo assim, misturado. E isso é normal, tá? Acontecer numa base de dados quando a gente só cria ela e não edita esse layout. E é isso que a gente vai fazer agora aqui nesse vídeo. Então, como que a gente faz para deixar essa página mais funcional, com as informações separadas, mais limpo, sabe? Quando a gente bate o olho e consegue enxergar toda a informação que a gente quer. Então, quando a gente passa o mouse aqui em cima, a gente vai ter a opção de adicionar a capa, verificar e personalizar o layout, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho e ele vai abrir essa página aqui para mim, tá? Então, olha só, aqui a gente tem algumas configurações que a gente vai fazer, eu vou fazer e vou mostrando para vocês, mas uma coisa que é muito importante, se a tua base de dados ela tiver 200 páginas e tu configurar nessa página específica e tu clicar em aplicar, ele vai aplicar para todas as páginas, ou seja, você não precisa fazer esse trabalho manual em todas elas. Vamos lá então. Então, quando a gente clica aqui em configurações da página, a gente vai iniciar por aqui, é para a gente definir qual é a estrutura que a gente quer para essa página, tá? Porque hoje nós temos duas estruturas. A gente tem a simples, que basicamente, ó, ela vai deixar assim, tudo unificado, e a gente tem a com abas. E a que eu vou mostrar para vocês hoje é essa aqui com abas. Então, aqui vocês podem colocar, né, se querem mostrar os comentários na página ou não. Vocês podem colocar ícones de propriedade ou não. Então, ó, quando eu coloco para mostrar, ele mostra os ícones. E se ela é largura completa ou não. E nesse caso, eu sempre uso largura completa. Beleza, feito isso, a gente vai começar a fazer a edição dessa parte aqui. Então, notem que a gente tem um grupo de propriedades, que basicamente são todas aquelas propriedades que eu mostrei para vocês. A gente tem a heading, que é o título, né? E o ícone. E a gente tem aqui embaixo o conteúdo, que é, né, o texto ali, as coisas que estão aparecendo dentro da página, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas relações de bases de dados que estão aparecendo aqui e que estão poluindo, tá? Porque o que acontece? Eu quero ver essas informações de uma forma maior, com mais dados, e eu quero ter isso de uma forma muito mais visual. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o recurso de abas. Então, aqui, a primeira aba, ela é o conteúdo, tá? Então, ela é propriamente isso aqui que a gente tá vendo. Eu vou vir aqui em adicionar uma nova guia e eu vou selecionar qual é a propriedade relacionada, ou melhor, a base relacionada que eu quero enxergar. Então, a primeira que eu quero ver é a minha base financeira. Quando eu faço isso, o que o Notion traz para mim? Ele traz exatamente a base de dados do financeiro que está relacionado com esse cliente, com todas as informações que existem nessa base de dados. E aí aqui começa a brincadeira a ficar legal. Por quê? Porque eu posso definir quais as propriedades que eu quero ver nessa visualização desse cliente. Isso aqui, ó, essa configuração, ela é igual a uma visualização de database que a gente cria ali dentro do Notion, tá? Então aqui eu posso escolher qual layout eu quero, eu posso escolher as propriedades que eu quero enxergar. Então, por exemplo, eu não quero ver o banco que ele pagou, eu não quero ver a categoria, eu não quero ver o cliente, porque ele já é o próprio cliente, né? Ele já cria esse filtro automaticamente. Eu não quero o botão de pagar, eu não quero o botão de recorrência, eu não quero o tipo, eu só quero ver o valor, o vencimento e se tá ok ou não tá, se tá pago ou não tá, tá? Feito isso, o resto das propriedades estão ocultadas. E aí, quando eu venho aqui, ó, eu consigo ver na minha visualização exatamente essas propriedades. Eu posso vir aqui e diminuir essas propriedades, ó, diminuir a linha, né, para não ficar
tão larga assim, daí deixar a minha visualização mais enxuta. Então aqui eu posso vir fazendo algumas configurações que eu quero. Feito isso, venho aqui e adiciono a de atividades. Então a de atividades é a mesma coisa. Eu posso vir aqui na minha visibilidade de propriedade e tirar as informações que eu não quero. Eu posso também vir aqui e colocar, por exemplo, um agrupamento por status. Então, ó, ele já me traz o agrupamento que eu quero. Então, eu posso fazer aqui todas as configurações que eu faço numa visualização de database normal, tá? Só que aqui eu tô fazendo dentro da base de dados do cliente, nas abas de visualização daquele cliente específico, tá bom? Então, beleza, criei aqui a de atividades, criei a de financeiro, vou voltar para o meu conteúdo. E notem que continuou aqui dentro do meu conteúdo as relações com as bases de dados, até porque elas estão relacionadas, então elas não vão sair daqui. Só que eu não quero ficar enxergando isso aqui no meu conteúdo, eu quero tirar da minha frente, da minha visualização. E para isso existem duas formas da gente fazer, tá? A primeira delas é vir aqui no campo lateral e botar para sempre ocultar essa propriedade. Então, quando eu faço isso, ó, ele automaticamente vai lá para baixo e ele não me mostra mais isso aqui dentro do meu conteúdo. Ou eu posso também fazer o seguinte, eu posso vir aqui nesse adicionar painel, que é uma barra lateral, que depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, e eu posso adicionar aqui no lado. Então, eu venho aqui e coloco o financeiro, e venho aqui e adiciono as atividades. Então, notem que ela já saiu daqui e já veio aqui para o ladinho, tá bom? Ok, feito isso, vou minimizar novamente. E aí agora, o que eu vou fazer com essas informações aqui? Notem que elas ainda estão ali misturadas, né? A gente tem informação de dado básico de cliente, a gente tem informação de pagamento, de contrato, etc. E tá tudo assim, tá? Tudo misturado. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar seções para essa página, ou seja, a gente vai agrupar as propriedades dentro de seções que nos ajudam a ter uma visualização muito mais enxuta e minimizada do que ver esse monte de informação aqui, né, tudo junto e tudo misturado. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma seção. Então eu vou vir aqui e vou botar dados básicos. Tá? Notem que, mesmo eu criando a seção, as propriedades continuam abaixo dessa seção. Tá? Elas não vão sair daqui, elas vão continuar aqui. Eu vou lá e vou criar uma nova seção que pode ser dados de contrato. Tá? E vou criar. Então, ó, mesma coisa, a propriedade está vazia, né? Essa seção está vazia, não tem propriedade nenhuma embaixo dela. Ok. Eu vou lá e vou criar infos. Vou dar um exemplo, tá? Infos. Criei as infos. Aí agora, o que eu faço para que as propriedades apareçam abaixo daquela seção? Eu posso vir aqui e simplesmente arrastar aqui para cima. Então, eu vou lá, ó, em dados de contrato, eu vou colocar início do contrato, proposta, data de pagamento, data fim, caso ele tenha saído, tempo de contrato. E aqui eu fechei um primeiro bloco. Agora, eu vou vir aqui e vou colocar nas infos logo, link de drive, Instagram, e vou colocar também a situação desse cliente, tá? Mas só pra gente ilustrar aqui primeiramente. Beleza, feito isso, aí você dizer, tá, Gá, mas eu queria que os dados básicos fossem a primeira seção, a primeira coisa que aparecesse. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai arrastar aqui pra cima. A gente vai ficar na ordem dados básicos, infos e dados de contrato. Não tem problema, se eu quiser pegar os dados de contrato e subir, eu subo. Então, essa ordem aqui, essa ordenação, vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. Tá? Então, feito isso, a gente separou, né, cada coisa ali na sua seção. Eu vou aplicar isso para todas as páginas. Então, olha só, quando a gente aplica para todas as páginas, olha o que acontece. A gente consegue ter as seções organizadas e, inclusive, minimizar isso e só ver aquilo que a gente tem interesse em ver. E aqui a gente consegue olhar o financeiro e as atividades desse cliente em específico. Outra coisa que eu não tinha comentado e que a gente pode fazer aqui, deixa eu voltar. Aqui em cima da nossa heading, a gente pode ter propriedades fixadas, ou seja, a gente pode vir aqui e colocar aquelas propriedades que a gente quer que sempre fique no topo. A gente quer bater o olho e já enxergar. Então, por exemplo, eu quero sempre ver a situação do meu cliente e eu quero sempre ver a pessoa que está cuidando dessa conta. E aí, aplico. Então, olha só, sempre vai aparecer para mim, quando eu abrir um cliente, a situação dele, né, o status dele e quem é que está cuidando dessa conta.
E aí aqui a gente consegue ter também uma parte mais visual de literalmente entrar, bater o olho e entender o que está acontecendo. Um outro ponto que eu vou mostrar para vocês é sobre a questão daquelas bases relacionadas, porque lembra que a gente colocou elas num painel lateral? Então elas estão aparecendo aqui agora. Elas estão nessa barrinha lateral que a gente só consegue ver quando a gente aciona, tá? Mas vamos supor que nessa aba lateral vocês não querem ver essas relações, vocês queriam ver outras informações e que essas relações ficassem nos dados, mas ficassem ocultos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar, né, no grupo de propriedades e a gente vai criar uma seção nova que é relações. Então, vamos criar aqui uma propriedade para colocar essas informações ali dentro. Então, eu criei ela aqui, vou arrastar ela aqui para baixo, porque eu não quero visualizar ela sempre. Vou pegar esse campo de financeiro e vou mover para relações. Vou pegar o de atividade e vou mover para relações. Quando eu faço isso, ó, elas vão aparecer aqui embaixo. Só que igual eu não quero ver isso aqui quando eu abro, ó, não quero ver isso aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir nesse olhinho e vou ocultar sempre. Quando eu aplicar isso nas minhas páginas, tcharam, ele vai ficar aqui, ó. Então ele sempre vai estar oculto. As outras vão estar aparecendo, mas ele vai estar oculto. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele fez sentido e te ajudou, por favor, deixe o seu like aqui embaixo para me ajudar a engajar cada vez mais os meus conteúdos aqui no canal. E, óbvio, se inscreve para ficar por dentro de mais novidades. Até o próximo vídeo.